Graça e paz vos sejam multiplicadas, meus amados irmãos. Amém. Bendito seja o nosso Deus, mais um dia do Senhor em que podemos, na sua presença, nos regozijar, nos alegrar, louvar ao Senhor e bendizer o seu santo nome. Abra sua Bíblia na epístola que nos escreveu Tiago. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus, Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 12. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, bendito e soberano, Senhor da palavra, Senhor sobre todas as coisas, e o único que pode fazer com que esta palavra nos santifique pela ação do teu Santo Espírito. Te rogamos, Pai, que por esta mesma ação, assim como ele nos conduziu na leitura, assim também o Espírito Santo possa transformar o nosso coração na exposição desta palavra. Pai, a tua palavra nos ensina que os teus preceitos e os teus ensinos são mais valiosos do que o ouro finíssimo, puríssimo. E nós sabemos disso, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Tua palavra que nos guia, tua palavra que nos mostra o caminho a ser seguido. Portanto, aqui estamos diante do Senhor para ouvir da sua voz. Cantamos, aqui dedicamos, oramos e agora ouviremos a tua santa voz. Eu seja apenas um instrumento em tuas mãos para falar das verdades que estão nesta palavra. Que o Senhor assim cresça e que eu apenas venha diminuir. Que nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem dentre vós que estão aqui se considera amigo de Deus? Essa é uma pergunta interessante. Quem aqui é amigo de Deus? E é interessante porque se a sua resposta ela é negativa, no sentido de dizer que você não é amigo de Deus, então logicamente existe algo muito errado com você. Existe algo que está com problema em você. Porque Jesus Cristo muito bem ensinou que aquele que não está com ele é contra ele.
Mas se a sua resposta ela é positiva, se você se considera amigo de Deus, é necessário então refletir sobre como tem sido as suas atitudes quanto a esta amizade tão especial. Será que você pelo menos busca agradar a Ele como você buscaria agradar àquele que você considera ou aquela que você considera amigo ou amiga? A minha pergunta, ela se dá porque é muito comum nós vemos pessoas dizerem que são filhas de Deus, mas que as suas atitudes refletem algo totalmente contrário a essa afirmação de dizer que é filha de Deus. E isso nos chama a atenção, porque se numa relação de filiação, pai e filho, há um problema, há uma falsidade, porque as atitudes não revelam ser filho de Deus, quanto mais haveria em uma relação de amizade. Expandindo o tema da sabedoria nessa epístola, e eu já disse aqui aos irmãos que Tiago trata sobre 3 temas muito importantes, relevantes, mas que desde o começo da epístola eles estão sendo analisados de uma forma muito macro, mas que no decorrer da epístola ele se aprofunda nesses temas, e um desses temas é a sabedoria. Passamos por alguns textos que falam sobre a sabedoria nos diversos aspectos, mas o apóstolo Tiago deseja aprofundar-se um pouco mais nesta seção do texto, sobre a sabedoria à luz da relação entre os cristãos e como as nossas atitudes, as nossas relações, elas refletem a nossa relação com o nosso Deus. Considerando a exortação de Tiago, na sessão anterior, que eu expus aqui há alguns domingos atrás, capítulo 3, versículos 13 a 18, quando ele diz que se alguém é inteligente, se considera inteligente, sabe, precisa demonstrar isso com as suas atitudes, com as suas ações, e que se pelo contrário existe entre aqueles cristãos inveja amargurada, e existe ali um sentimento faccioso, há uma falsa sabedoria. Considerando essa exortação, então, de que onde há esta inveja, esta ambição egoísta que eu falei na exposição passada, há também ali toda espécie de mal, de sentimento ruim, de práticas ruins, porque isso vem de uma sabedoria que é terrena, que é animal, como o texto fala, é não espiritual, que é demoníaca. Então, agora Tiago trata inicialmente sobre as consequências desses sentimentos ruins. Se você olhar para a sua Bíblia no capítulo 3, você vai ver que Tiago diz que, verso 16, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, o que é contrário à verdadeira sabedoria que é dita no verso 17. E agora, nessa seção do capítulo 4, início do capítulo 4, o apóstolo Tiago então deseja esclarecer as consequências que são concernentes a um ambiente onde se dissemina inveja e ambição egoísta. Onde se dissemina uma sabedoria, como nos mostra o verso 15 do capítulo 3, uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. E como isso difere do padrão de Deus para nós. Porque o padrão de Deus para nós é uma amizade expressa em pacificidade, humildade e prudência. Como servos de Deus, de um Deus santíssimo, de um Deus altíssimo, nos é necessário, meus amados irmãos, achegarmos a esse Deus de mãos limpas e de coração
transformado. Porque este Deus não tolerará de maneira alguma aqueles que desejam estar junto dele e ao mesmo tempo também desejam estar junto do mundo. E um fator que demonstra esta amizade verdadeira com Deus, um dos fatores que demonstram isso, nós trataremos hoje aqui, é a forma como se fala com e sobre outros irmãos. Isso nos leva à proposição que eu trouxe hoje para este sermão, que é a seguinte: Deus requer do seu povo, Deus requer que o seu povo tenha uma relação de amizade com Ele. Deus requer que seu povo tenha uma relação de amizade com Ele. E a pergunta que podemos fazer é como? Como que isso se dá? E nós vamos ver 3 aspectos sobre como nós buscamos uma amizade com este Deus bendito e soberano. O primeiro passo que nós precisamos dar é exatamente rejeitar as cobiças e as contendas, as quais revelam uma amizade com o mundo. Nós vemos isso dos versículos 1 a 6 do nosso texto aqui. Volte os seus olhos, por gentileza, ao capítulo 4, versículo 1, onde diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Isso é interessante, porque dos versículos 1 a 3, nós vemos que, havendo uma sabedoria carnal, até as nossas orações elas se tornam idólatras. E nas primeiras palavras de Tiago, que se expressam aí como uma pergunta, está aí no versículo 1, se expressam como uma pergunta retórica, nós vemos que o próprio apóstolo atesta que existe ali entre os próprios irmãos guerras e contendas, porque ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde essas guerras, essas lutas, elas são suscitadas? E o termo original aí, que está traduzido por guerras, traz um significado de um combate com um adversário, contra um adversário, com todos os meios possíveis, e se necessário for, matar este adversário. E as contendas, entendidas também como lutas, são os atritos menores. Ou seja, Tiago está dizendo que entre esses irmãos existem toda espécie de desentendimento. Existe entre esses irmãos toda espécie de desentendimento. E é por isso que essa sessão dá sequência anterior, porque se entre o povo de Deus dissemina-se uma inveja e uma ambição egoísta, que são frutos de uma falsa sabedoria, de uma sabedoria que é não espiritual, que é terrena, que é contrária à sabedoria que vem da parte de Deus. Se é isso que existe entre o povo de Deus, entre esses crentes, então só pode haver entre eles guerras e contendas. Só pode haver entre eles desentendimentos. E o verso 2 nos esclarece ainda mais que a situação é grave. Porque o verso 2 traz uma sequência de atos que expressam a gravidade desse problema quando diz, versículo 2: cobiçais, matais, invejais, viveis a lutar e fazer guerras. É isso que o verso 2 nos diz. Como pode esse povo estar caminhando como igreja do Senhor? Como? Se entre eles existem todas essas espécies de males. Se entre eles existe toda essa espécie de desentendimento. Tudo isso acontece, meus amados irmãos, como o próprio Tiago diz,
no final do versículo 1. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne. Meus irmãos, nós temos muitas pessoas que se dizem crentes, mas que têm vivido como pessoas carnais, não espirituais. Parece clichê o que eu vou dizer, porque você já deve ter ouvido. Mas se você não tem alimentado o Espírito na sua vida, consequentemente, você tem alimentado a sua carne. Tiago está chamando a atenção desses irmãos para dizer: parece que vocês não estão entendendo o que está acontecendo entre vocês. Vocês estão brigando, lutando uns contra os outros, por causa dos desejos carnais de vocês. Vocês cobiçam, verso 2, mas vocês não alcançam nada, não conquistam nada. Vocês matam, e aqui o entendimento pode ser metafórico, no sentido de, lembre-se que Jesus disse, nos ensinou, que aquele que chama o seu irmão de tolo, que xinga o seu irmão, mata o seu irmão. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter nada. Nada. Vocês vivem a lutar, vivem a fazer guerras, mas vocês não alcançam nada. Vocês estão destruindo a vocês mesmos. É isso que Tiago está dizendo. Quando Deus não governa mais a vida do homem e da mulher, a busca pelos prazeres assume o controle deste homem e dessa mulher. E assim a paz é perturbada por brigas e confusões frequentes. Se tornam pessoas carnais. É por isso que você vê hoje, as pessoas não querem ir para a igreja, não querem ler a Bíblia, não querem mais orar, não querem nem aprender a orar. Por quê? Porque tem alimentado a carne ao invés do Espírito. Não é outra coisa não, viu? É isso que eu estou dizendo. Olha só o que Tiago diz, expondo dois fatores que revelam a falta de sabedoria desses irmãos, até mesmo em suas orações. Final do verso 2. Nada tendes, porque não pedis. E o outro. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Em primeiro lugar, o que Tiago quer dizer? Vocês não alcançam nada, vocês não recebem nada, porque simplesmente não têm o hábito de dirigir a Deus as suas petições, os seus anseios, as suas angústias. Meu irmão, quem não ora é porque está na carne. Quem não gosta de orar é porque está na carne. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses capítulo 4 e leiamos o ensinamento do apóstolo Paulo a nós sobre a importância de orarmos a Deus. Filipenses capítulo 4. Versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andem pensando
com ansiedade sobre coisa alguma. Vocês não podem estar ansiosos em relação a nada. Então, como eu não vou andar ansioso? O texto segue. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo está dizendo, não fique ansioso por nada. Entregue nas mãos do Senhor. Ore a Deus. Apresente a Deus tudo. Nossos irmãos, amados irmãos, nossos primos, gostam de dizer, tem que colocar tudo no altar. Ainda tem um cântico também, né? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Meu irmão, o que é que você está fazendo? Que você está passando por essa luta e você não abriu a sua boca para você orar? O que é que você está fazendo? Que você está vendo aquela maré se levantando e você não abriu a sua boca para orar. Você está achando de fato que a maré vai passar e você vai permanecer de pé? Não vai. Não vai. O resultado de apresentar a Deus os nossos anseios, as nossas petições, as nossas súplicas, com ações de graças, é o que está no versículo 7. E a paz de Deus guardará, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você quer ter paz? Apresente a Deus os seus anseios. Nada tendes, porque não pedis. A segunda coisa que ele diz aí, o segundo fator, pedis, verso 3, do lado de Tiago, capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos próprios prazeres. Isso é interessante. Eu toquei nesse assunto hoje pela manhã. O crente, quando ele ora a Deus e utiliza o nome de Jesus Cristo para como que selar essa oração, ele precisa também sondar o seu coração de maneira que ele possa identificar se esse pedido, se essa oração santificará o nome de Deus e se está na vontade de Deus, meu irmão. Então não é simplesmente abrir a boca para orar e pronto, e é aquilo. Não, meu filho. Não. Você tem que orar por aquilo que é lícito. É isso que a Bíblia nos ensina. Aí Tiago está dizendo a esses irmãos da igreja primitiva e a nós hoje: vocês não pedem, por isso não recebem. E quando abre a boca para pedir, pede uma coisa que não é para pedir. Pedem algo que não faz avançar a causa do reino. Pedem algo que não está em harmonia com a vontade de Deus. Pedem algo que não está de acordo com o que a Bíblia nos ensina a pedir. Por isso que não recebe. Porque Deus não vai dar nada que não esteja dentro da sua vontade. Da vontade dele. O texto segue, meus amados irmãos, no verso 4, dizendo que este tipo de atitude de viver contendendo, brigando, lutando, orando de forma incorreta,
fazendo com que as suas orações sejam idólatras. Isso se configura uma amizade com o mundo. E aí Tiago já coloca aí, infiéis. No original, o significado aqui do termo mesmo é adúlteros, adúlteras. Mas o que se entende desse termo não é o adultério em si de uma prostituição, como nós conhecemos, mas é o sentido de não estar vivendo de acordo com aquele que lhe deu a vida, com aquele que lhe libertou, com aquele que lhe deu todas as coisas que você precisa. Não. Prefere viver em amizade com o mundo. Verso 4 ele diz: infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se automaticamente inimigo de Deus. Isso é interessante, sabe por quê? Porque o mundo não tolera amigos de Deus. Escute isso. O mundo não tolera amigos de Deus. Quer um exemplo disso? Você, muitas vezes, para ser aceito lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, você não pode dizer que é crente. Porque o mundo não tolera amigo de Deus. E é assim desde sempre. Pois da mesma forma, Deus não tolera amigo do mundo. Deus não tolera aqueles que são amigos do mundo, porque aqueles que são amigos do mundo automaticamente são inimigos de Deus. E isso é interessante porque Jesus Cristo nos ensinou aos seus discípulos e a nós sobre o problema de tentar atender a dois lados que são totalmente opostos. Quando ele disse, está lá em Mateus capítulo 12, verso 30, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, o quê? Espalha. Falei isso hoje aqui, não foi? Jesus também diz, lá em Mateus capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Ah, mas lá ele está falando sobre dinheiro. Sim, não podeis servir a Deus e as riquezas. É isso que ele diz. Mas esse princípio também é aplicado em outros âmbitos. Nós não conseguimos servir a Deus e ao mundo. Nós não conseguimos ser, como as pessoas gostam de dizer, o crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Isso não é possível. E o texto segue explicando por que isso não é possível. Ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. O que diz o verso 5? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Talvez pudesse parecer até estranho dizer que o Espírito Santo ele sente ciúmes, apesar de que essa citação, você está vendo que é uma citação porque o texto está afastado aí, né? Do alinhamento. Mas essa citação, ela não tem um texto, é um texto desconhecido e provavelmente a junção de mais de um texto. O sentido mais provável aí que o autor, que o Tiago quer expressar, é no sentido de que Deus tem um amor zeloso pelos seus filhos. Eu peço que você abra lá em Deuteronômio capítulo 4, para nós lermos só um texto que trata sobre esse aspecto. Deuteronômio capítulo 4.
dentro dos discursos de Moisés e da do relembrar da lei. Moisés faz instruções muito importantes antes de que o povo entrasse na terra prometida. Deuteronômio capítulo 4, verso 23 diz assim: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Então, talvez possa achar estranho dizer que o Espírito Santo tem ciúmes, mas esse texto nos está falando que o povo de Deus não poderia esquecer da sua aliança com o Senhor, do seu pacto com o Senhor, e assim adorar uma imagem esculpida. Mas eu lhe pergunto, que esposo permitiria que sua esposa tenha um relacionamento ilícito com outro homem? E o que é que isso tem a ver? Todas as vezes que Deus trata dos seus preceitos, ensinos, da sua lei, várias vezes nós vemos no texto o Senhor dizer: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Eu libertei vocês. E os estudiosos entendem, interpretando esse trecho, essa espécie de refrão, que Deus se mostra como marido de seu povo. Tanto é que no Novo Testamento nós entendemos que a igreja é o quê? Noiva do Cordeiro. Cordeiro que é Cristo. Então você acha que nós, como noiva, ou como esposa deste Deus, nós, Igreja do Senhor, você acha que Ele vai permitir nós nos relacionarmos com outros deuses? É claro que não. Então, quando você está lá levantando no seu coração outros ídolos, que não precisa ser de imagem esculpida, de gesso, de mármore, sei lá o quê, mas que você coloca outras coisas no lugar de Deus, você está adulterando. Você está desrespeitando o seu Deus. Aí isso é interessante, porque como eu perguntei aqui, qual é o marido que vai aceitar a sua esposa ter um relacionamento ilícito com outro homem? Nenhum. Pelo menos é o que se espera, já que o mundo está mudando muito hoje. Mas o que se espera é que nenhum. Mas você, muitas vezes, quer adorar outros deuses. Quer adorar ídolos. E ídolo não é só santo não, viu? Que está lá no romanismo, não. Aquelas imagens não, viu? Dinheiro é ídolo. Prazer é ídolo. Bebida é ídolo. Todas essas coisas são ídolos que nós colocamos no lugar de Deus e estamos adulterando, estamos sendo infiéis, merecedores de justa punição. Porque se o marido souber que a mulher o está traindo, ele vai fazer o quê? Vai deixar. Tiago está alertando para esse povo: vocês não sabem o risco que vocês estão correndo, se tornando amigos do mundo, sendo infiéis e adúlteros. Vocês precisam rejeitar toda espécie de cobiças, de contendas que revelam uma amizade com o mundo. Esse é o primeiro passo para uma amizade com o Senhor, o nosso Deus.
O segundo aspecto é o seguinte: diante de todas essas exortações que Tiago faz, essas graves acusações, então, como não ser rejeitado por Deus? E aí nós vemos o segundo aspecto: submetendo-se ao único e verdadeiro Deus. Então, Deus requer que seu povo tenha uma relação de amizade com Ele. Seja amigo de Deus. Como? Em primeiro lugar, rejeitando as cobiças e contendas as quais revelam uma amizade com o mundo. E em segundo lugar, submetendo-se ao único e verdadeiro Deus. Versículos 7 a 10 desse texto. Volte os seus olhos, por gentileza. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os trechos dos versos 7 a 10, eles estão dentro daquela ferramenta literária que eu já citei aqui, chamada de inclusio. Uma espécie de envelopamento de informações que consiste na repetição de palavras ou de termos no início e no fim de uma sessão. E isso acontece, se você prestar atenção no texto, exatamente no versículo 7, parte A, e versículo 10, parte A. Vejamos o que diz. Versículo 7, parte A. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Versículo 10, parte A. Humilhai-vos na presença do Senhor. Esses são os dois termos que fazem este inclusio, este envelopamento de informações. Eles demarcam uma seção a fim de que nós voltemos os nossos olhares para o que está no meio desta sessão. E o que está no meio dessa sessão são 10 imperativos que norteiam a caminhada do homem que deseja se achegar a Deus. Homem e mulher que desejam se achegar a Deus. Porque a ideia é exatamente esta. O primeiro imperativo que nós vemos é o que está no verso 7. Sujeitai-vos. E isso descreve um ato voluntário de colocar-se sob a autoridade de outra pessoa e mostrar-lhe respeito e obediência. Então a primeira coisa para quem quer se achegar a Deus, para quem quer ser amigo de Deus, depois de haver rejeitado as cobiças e contendas que são fruto de uma amizade com o mundo, é submeter-se, é obedecer ao que o Senhor ordena. É sujeitar-se a Deus. É poder abrir a sua boca e dizer: faça-se a tua vontade, Senhor. O segundo imperativo é resistir, ainda no verso 7, mas parte B. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meus amados irmãos, nesta caminhada, em busca de Deus, em busca de se achegar a Deus, certamente surgirão investidas de Satanás por meio das suas tentações. Quando você decide fazer o que está certo, quando você decide se dedicar à oração, quando você decide e opta por se dedicar a ler a Bíblia, a se aproximar de Deus, a se achegar a Deus, as tentações elas começam a vir sobre a sua vida, a se levantar na sua vida. Para quê? Para que você seja enfraquecido, para que você perca o foco, para que você se desanime nesta caminhada cristã. Agora você precisa lembrar do que o versículo diz, porque o versículo nos dá uma certeza. O que ele diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. As palavras do apóstolo Tiago são claras e revelam uma certeza: se houver resistência de nossa parte às tentações de Satanás, ele haverá de fugir de nós.
O terceiro imperativo é chegai-vos, e esse é o cerne desta mensagem, deste inclusio. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Em nossa luta contra o pecado e contra este adversário, nós não estamos sozinhos quando nos achegamos a Deus em oração. Nós não estamos sozinhos quando estamos desenvolvendo a nossa comunhão com Deus a partir da oração. O nosso Deus, meus amados irmãos, nos cerca com o seu cuidado, com a sua graça, de maneira que nós não temos motivo para temer o poder de Satanás. Mas surge uma pergunta diante disso. Como se achegar a Deus? Um Deus tão santíssimo, um Deus que não tolera pecado, um Deus que não tolera as nossas concupiscências, os nossos desejos. E aí nós vemos dois imperativos importantes sobre esse processo de se achegar a Deus. Esses dois estão dentro dos 10 que eu falei. Volte os seus olhos para o parte B do verso 8, por gentileza. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Purificai e limpai são imperativos que se baseiam na linguagem ritual do culto no templo, no Antigo Testamento, mas que foram usadas metaforicamente aqui para se referir à santidade moral que é necessária para se achegar a Deus. Nós não podemos nos achegar a Deus da forma que nós queremos. Precisamos purificar as nossas mãos. E precisamos limpar o nosso coração. É interessante porque Tiago, lá no capítulo 1, ele diz que o homem que tem ânimo dobre, ele não sabe o que quer. E Tiago diz, não pense que conseguirá alcançar nada da parte de Deus, que não alcançará. O ânimo dobre, nas palavras do apóstolo Tiago, é aquele que duvida de Deus. Como você vai se achegar a Deus se você duvida de Deus? Porque Jesus olhava para as pessoas que queriam ser curadas e dizia o quê? Tem fé? Você tem fé? Você crê? Você acredita nisso? Como que você vai se achegar a Deus se você duvida? Ah, mas a minha fé é pequena, pastor. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Então peça a Deus para aumentar a sua fé. Nós precisamos purificar as nossas mãos e limpar o nosso coração para nos chegarmos a Deus. E por fim nós temos 4 imperativos no versículo 9, que apontam para um verdadeiro arrependimento. E esses imperativos são: afligi-vos, lamentai, chorai e converta-se. O Senhor nosso Deus está chamando a atenção a partir desse texto para dizer: é necessário que haja entristecimento por causa dos pecados que cometemos contra Deus e contra o nosso próximo. Isso é importante porque tem pessoas que pecam e parecem que não sentem nada de arrependimento. Como que essa pessoa vai se achegar a Deus se não consegue arrepender-se dos seus pecados? Como? É necessário afligir a alma. É necessário lamentar por haver desonrado a Deus. Chorar pela situação em que se está. E converter o seu riso em pranto. Ah, eu vou andar chorando? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que tinha gente que se alegrava porque fazia o que estava errado. Quer ver? Volte para o capítulo 3, por gentileza.
versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Falando sobre o que aqueles irmãos sentiam. Ele diz: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Você já pensou nisso? Uma pessoa ter inveja, ambição, egoísta, aquela pessoa que quer destruir a outra, e ela ainda se gloria disso. Você já pensou um negócio desse? Aí Tiago está dizendo lá no versículo 9 do capítulo 4: converta o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Porque arrependimento ele vem na tristeza. Tristeza por causa do pecado. Por causa do erro. O último imperativo está no verso 10, no versículo 10. Humilhai-vos. As escrituras ensinam que a humildade ela tem um aspecto vertical e outro horizontal. Vertical, vertical, a nossa humilhação diante do nosso Deus. E horizontal, a nossa humilhação diante dos nossos irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Em Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer ver mais? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Mais adiante um pouco. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Perdão, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meu irmão, como eu disse, isso aqui é um imperativo. Você precisa se humilhar. Precisa se humilhar diante de Deus. E também se humilhar entre os irmãos. Lembra o que Jesus disse? Quem quiser ser o maior no reino dos céus, tem que ser servo de todos. Então você quer ser grande? Você quer ser notado? Você quer ser reconhecido? Pois você vai ter que ser servo de todos. É assim que funciona. No reino de Deus é assim que funciona. Caminhando para o fim, nós vemos o terceiro fator, que estão nos versos 11 e 12 do capítulo 4 de Tiago. Deus requer de seu povo
uma relação de amizade com Ele. E isso é feito também sendo prudente na comunicação entre os irmãos. A maledicência, meus amados irmãos, ela vem de um coração de uma pessoa que não considera os outros maiores do que ela mesma. A maledicência vem do coração daquelas pessoas que não consideram esses versículos que nós acabamos de ler aqui. A maledicência, ela vem exatamente do coração daquelas pessoas que se acham superiores, que querem ser reconhecidas, que querem ser notadas. E Tiago diz o seguinte, verso 11: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. As palavras de Tiago, elas brotam exatamente do decálogo, dos 10 mandamentos, de dizer que nós não devemos levantar falso testemunho. Então, se alguém deve amar o próximo, então não pode caluniar este próximo. A ideia é essa. E veja bem, Tiago está aqui, existe uma relação entre os versículos 7 e 11, porque no versículo 7 ele diz que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E eu já disse aqui que a palavra diabolos, do grego, significa difamador. Quem difama. E aí, quando nós chegamos no verso 11, ele está falando sobre o quê? Sobre quem difama. Sabe o que Tiago está dizendo? Que se você difama o seu irmão, você está sendo um agente de Satanás. Você está sendo um difamador, pois então você está produzindo uma obra de Satanás. Você é um acusador também. É isso que Tiago está dizendo aqui. E Tiago não quer dizer em suas palavras que nós não devemos julgar os nossos irmãos. De jeito nenhum. Porque nós somos ensinados a exortar aqueles que precisam ser exortados. Sim. Mas nós não podemos fazer isso de forma temerária. Porque Jesus disse, com a mesma medida que medirdes, você será medido. Num tribunal, um juiz deve ser imparcial e avaliar as evidências e ser justo ao aplicar a lei e pronunciar a sentença. Mas aquele que é difamador, por outro lado, ele geralmente deixa de ficar sabendo todos os fatos, ele só escuta um lado. Ele também evita falar na presença do acusado, ele fala por trás. E ele deixa de lado a lei do amor, de amar o próximo, e nomeia a si mesmo como juiz e dá o veredito sobre aquele irmão, ou sobre aquela irmã. Por isso Tiago está dizendo, você não é um cumpridor da lei. Você já está agindo como você não é um observador da lei, você é um juiz da lei. Se é isso que você faz. Um comentarista dessa epístola chamado George Stulak, pastor da Memorial Presbyterian Church em St. Louis, nos Estados Unidos, ao comentar essa epístola, ele sugere 3 maneiras, ele mesmo sugere, 3 maneiras pelas quais os cristãos são rápidos em julgarem temerariamente. A primeira delas, julgar motivos por trás de palavras ou ações dos outros nas coisas da igreja. É quando a pessoa fala uma coisa e você quer julgar a motivação daquelas palavras. Você quer julgar a motivação daquela ação.
Você não olha, você não está olhando para o que foi dito, você está querendo olhar para dentro do coração. Porque motivação vem de onde? Do coração. Ninguém legisla sobre o coração a não ser Deus. Quem conhece o coração de alguém aqui? Segunda maneira, julgar como os outros gastam o seu dinheiro. Então tem sempre aquele falatório, se fosse eu, fazia isso. Mas fulano está fazendo errado. Fulano devia fazer isso, devia fazer aquilo. Terceira maneira, julgar como os outros estão criando os seus filhos. Eita, tem demais, não? Aí tem demais. Mas é assim que as pessoas fazem. Julgam temerariamente. E Tiago está dizendo, você não pode fazer isso. Você não pode. Porque se você faz isso, você está acima da lei. Você é juiz. Somente Deus é o único legislador. Verso 12. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Interessante que essas palavras nos lembram do Shema. Quer dizer, um só. Nos lembram do Shema que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Somente Deus tem autoridade para salvar ou para destruir, quando ele diz salvar e fazer perecer. Portanto, somente Deus é quem consegue julgar da forma precisa. Somente Deus é quem consegue julgar analisando o coração. Então, o que é que nos cabe? Exortar aqueles que estão errados, à luz das Escrituras. Mas tudo isso deve ser feito com um grande fator importante. É o que está no final do verso 12. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Tiago faz uso da palavra próximo para relembrar a chamada lei régia do amor. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de nos preocuparmos em julgar o nosso próximo, buscando legislar sobre o coração das pessoas, o nosso papel é amar ao nosso próximo. Mesmo quando o nosso próximo estiver errado. Porque você deve se lembrar que você também erra, peca. Quais as implicações, meus amados irmãos, desse texto para as nossas vidas? A primeira delas é a seguinte: expresse sempre a Deus os seus anseios e as suas necessidades. Nós somos muito facilmente enganados quando não estamos firmados na palavra de Deus e nos deixamos levar pelo que as pessoas dizem e pelas falsas doutrinas. Mas você precisa se lembrar que só existe um que consegue atender às suas necessidades. É esse Deus vivo e verdadeiro. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, você não pode deixar de lado a prática da oração. E nós somos levados a deixar pela nossa carne. Mas nós não podemos deixar. Nós não podemos abandonar a oração particular, a oração em grupo, a oração familiar. É por isso que eu chamo a atenção para que você não só faça isso em casa, faça aqui na igreja. Faça aqui na igreja. Venha para orar com seus irmãos. Sem orar, nós não teremos paz de forma alguma. Porque as adversidades, elas se levantarão contra nós. E nos sucumbirão. Porque em meio a essas adversidades, nós cederemos
às cobiças dos nossos corações. Sem oração é isso que nós fazemos. Portanto, ore constantemente, meu irmão. Ore em todas as coisas. Ore quando você acordar, ore quando você for sair. Ore quando você for trabalhar. Ore quando você for se alimentar, quando você retornar, quando você for dormir. Não esqueça de fazer isso. Porque se você esquece de orar, e se você não quer orar, você está dizendo que consegue suprir as suas necessidades por você mesmo, e você não consegue. Você está dizendo que consegue atender aos seus anseios por você mesmo, você não consegue. Daqui a pouco você vai estar ansioso aí, para morrer, porque você não consegue. A segunda implicação desse texto para nós: seja sempre um pacificador. Seja sempre um pacificador. Rejeite as contendas. Rejeite as discussões que servem apenas para minar a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. Seja alguém que promove a pacificação, que busca uma mediação em meio ao conflito. Seja essa pessoa. Porque Jesus Cristo mesmo nos ensinou isso, quando mediou o conflito que havia entre nós e o nosso Deus. Quando se interpôs como Salvador nosso, e a partir da sua obra expiatória, nós fomos pacificados com o nosso Deus. Ele estabeleceu a paz e agora temos paz com Deus. Cristo foi o nosso pacificador. Seja um pacificador. Se alguma insatisfação ela surge, algum comentário, ore e seja sábio para debelar essas coisas e promover a paz entre os irmãos. A terceira e última aplicação: achegue-se a Deus de sincero coração. De mãos vazias, sem nenhuma espécie de orgulho, sem busca de méritos, busque a Deus todos os dias da sua vida. Não fique pensando que você vai buscar a Deus dizendo: hoje eu orei, hoje eu jejuei, hoje eu lembrei do Senhor, hoje eu já li a minha Bíblia. Busque a Deus de mãos vazias, porque você não tem nenhum mérito. Buscar a Deus não é um plus na sua vida, não é um a mais na sua vida cristã. É atender e ser obediente aos preceitos do Senhor. Busque a Deus de mãos vazias. Ore para que o seu coração seja tratado, para que você seja capaz de fluentemente dizer, quando orar: faz, Senhor, a tua vontade e não a minha. Santifique-se através da verdade, tendo em vista que a palavra de Deus é esta verdade que santifica. Então busque ser transformado por ela. Busque ser moldado por ela. Você não pode estar vindo para os cultos, ouvir a palavra pregada, ouvir o ensinamento que é dito aqui nas vezes que nós nos reunimos e ser do mesmo jeito. Tem uma coisa errada. Não pode. Busque ao Senhor e busque a santificação. Coloque como primazia no seu coração: eu preciso me achegar ao meu Deus. Eu preciso me aproximar do meu Deus. Eu preciso ser como eu canto aqui: não existe nada melhor
do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz e desfrutar do seu amor. Ter paz no coração e viver sempre em comunhão. Isso precisa ser primazia no seu coração. Para que isso não seja apenas de palavra. Para se aproximar de alguém que você tem interesse, você move céus e terra. Então mova céus e terra para se achegar a Deus. Para se aproximar de Deus. E assim, meu amado irmão, seja purificado. Em nome do Senhor Jesus. E Deus em Cristo continue a nos edificar e nos abençoar com a sua santa e bendita palavra. Amém.